O que foi que chegou ao STJ? Chegou exatamente o RESP 2052-237 de Santa Catarina, cujo destaque diz o seguinte: havendo previsão legal de penas alternativas, cabe ao magistrado a escolha fundamentada da sanção mais adequada ao caso concreto, inexistindo hierarquia ou preferência legal entre as modalidades. Eu li o inteiro teor ontem desse julgado, e eu vou falar tudo o que aqui teve no caso em questão. A ré, ela foi condenada por 2 crimes: a injúria qualificada e também pelo crime de ameaça. Pelo crime de ameaça, foi aplicado pelo juiz a pena de detenção de 1 mês, e pelo crime de injúria qualificada, a pena de reclusão de 1 ano. Só que ambas essas penas, elas foram substituídas por 2 restritivas de direito. A defesa não achou que isso foi suficiente, começou sucessivamente, impetrou a apelação, embargo de declaração, e chegou o RESP ao STJ em questão. O que a defesa questionou? Ela questionou o seguinte: o porquê do juiz ter arbitrado em relação ao crime de ameaça a pena de detenção e não a pena de multa. Vamos lembrar com os senhores, o que é, afinal de contas, um crime com penas alternativas? Do que se trata isso? Lembra, tipo penal, que princípio da legalidade, né? É crime tudo que a lei define como um crime. No tipo, amiga, eu vim da igreja. Eu acabei literalmente de chegar. Eu me perco, gente, peraí. Lembrei onde eu estava. No tipo penal, tem lá o verbo, tem lá a descrição. Se o agente, no caso a ré, ela cometeu lá o que é definido como o tipo de ameaça, ela cometeu o crime. E na previsão da pena, o que é que vai ter? O STJ ele foi tão didático nesse inteiro teor que ele foi bem assim, bem a linha de português, sabe? Ele falou: as penas alternativas é aquele que tem a conjunção ou, e essa conjunção ou, ela faz o quê? Que essas penas, elas sejam o quê? Alternativas. Então, se pode escolher ou a detenção ou a multa. Só que a defesa fica questionando e querendo tirar essa liberdade de escolha do magistrado e querendo que a sua cliente fosse somente a pena de multa e não a pena de detenção, nesse caso. O STJ analisou todo o processo. Em relação a esse ponto da multa, o que foi que o STJ ele se pronunciou? Ele se pronunciou que é uma discricionariedade judicial, é uma discricionariedade do magistrado, é a ele que compete. Quem é que decide? É o juiz. Então, cabe ao juiz fazer a individualização da pena. E dentro dessa individualização da pena, do caso concreto, na questão da dosimetria da pena, fundamentado nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, isso aqui fase da dosimetria, a primeira fase. Pelas circunstâncias judiciais, o juiz disse, não vai ser suficiente. Precisa haver uma reprimenda, e ele ainda fixou no mínimo, porque, assim, a detenção para o crime de ameaça vai de 1 mês a 6 meses. Ainda foi uma detenção de 1 mês, que foi substituída por restritiva, como eu já disse anteriormente. Além disso, isso é o que estava lá, foi o que eu li no destaque, é o que eu estou explicando direitinho. Só que teve um outro ponto que dentro do inteiro eu também vi, então eu vou trazer, se ainda tiver tempo, senão vocês me cortem. Mas se tiver, eu vou falar. Que o que foi que ocorreu? Dentro desse RESP, e eles já tinham questionado em outros recursos anteriormente, a defesa, ela pediu a questão, suscitou o porquê não foi formalizado a NPP. Porque é um crime um pouco mais antigo, e quando aconteceu o crime, quando aconteceu a investigação policial, a instrução criminal em si, ainda não existia o artigo 28A. Então, assim, ela se pronuncia no sentido disso. Então, o que é que o STJ ele definiu? Na parte
do pedido de multa, ele disse não tem sentido, defesa, nada a ver, é a discricionalidade do juiz. Mas essa parte, quanto ao NPP, ele falou que procede sim, porque, como foi o momento anterior, o MP nunca se pronunciou contra isso, ele nunca ofereceu e ele nunca recusou o acordo. O STJ, inclusive, ele cita precedentes do Supremo, um tema do Supremo, que nesse tema do Supremo já existe um entendimento consolidado que pode, sim, em esfera recursal, ser questionada essa questão do ANPP. Basicamente, foi isso. Ai, que eu sei que a galerinha gosta.